Yes, yes! Sexta-feira chegou! Sim, chegou para os buscadores. Aquele que busca, encontra. E você chegou na sexta-feira de buscar. E nessa semana, primeiro vamos situar. Estamos aí, nesse ano de 2024, os edificadores de Sião. Você já se localizou naquilo que você está edificando, que é eterno. O mês de janeiro, dessa voz que edifica, o vento da voz que edifica. Deixa soprar esse vento, deixa essa verdade, essa voz, essa frequência edificadora ser a tua resposta em todos os ambientes. Estamos na semana da voz das muitas águas. O que representa essas muitas águas? A direção, a força, o caminho, a realidade. A gente está aqui fazendo essa live maravilhosa e daqui a pouco vai ter som do Benjamin talvez andando na live, não tem problema, que nada disperse mesmo, te disperse de estar conectado com a palavra e com esse Espírito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. A gente vai começar louvando, adorando o Senhor. Onde você estiver, conecta mesmo no Espírito, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco esse ambiente, todas as coisas, Senhor, debaixo do Teu governo e do Teu domínio. Nós declaramos que a voz das muitas águas, ela estabelece em nós uma outra força, uma outra frequência, estabelece em nós, Senhor, esse volume, essa densidade, em nós, Senhor, essa grandeza, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós definimos aqui nesse ambiente, Senhor, as águas que fluem, que não podem ser impedidas, não podem ser retidas. Aonde chegar essa transmissão, chegue o mover, chegue o fluir. Nessa semana das muitas águas, Senhor, é essa voz que nós vamos declarar, é essa voz que nós vamos ouvir e emitir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Onde você estiver, adore ao Senhor mesmo. Aleluia. Shema Israel, Shema Amedidi, o teu Deus logo vem, às portas de Sião, em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amedidi, o teu Deus logo vem. Homens e anjos dizem, a verdadeira vida não é essa. O povo aqui na terra tá com pressa, ninguém sabe aonde vai chegar, iludidos na glória que vai passar. A verdadeira guerra não é essa, defender o seu bem é um grande mal, em nome dessa tal religião que levantou irmão contra irmão. Shema Israel, Shema Amedidi, o teu Deus logo vem, às portas de Sião, em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amedidi, o teu Deus logo vem. Homens e anjos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Declare mesmo o teu amém. Declare mesmo a realidade, porque Shema significa ouvir e obedecer. Então, mesmo o significado de ouvir e obedecer, quando você ouve a voz das muitas águas, você pode responder e obedecer. Nessa semana, então, falando sobre essas muitas águas, uma limpeza dos fundamentos. Então, você vai ter limpeza. O que é a raiz? A raiz, ela é um fundamento. E hoje eu quero falar sobre as águas que buscam fortalecer as raízes que não secarão. O inimigo quer impedir um fruto. Ele pode arrancar um fruto e falar, acabou. Ou pode ir lá podar não, né? Mas cortar de vez uma árvore e dizer assim, aqui não vai gerar mais. E definir que aquele cenário não vai ter mais aquela árvore e definir que aquele tronco vai virar um banquinho. Só que não. Porque a verdade é que há uma raiz em tudo. E o que eu quero te falar sobre isso? Que raiz, ela é a nossa convicção. Quantas coisas que te acontecem, quantos recomeços que você
começa a viver, né? Tá vivendo recomeços por causa de uma raiz estabelecida. Porque aquilo que não tem raiz, não permanece, não volta a gerar. Mas todas as coisas que você edificou com uma raiz de realidade, tudo vai voltar a dar fruto. Você pode ter passado por um deserto, ter passado por situações, por cortes que você não imaginava, mas aquilo volta, porque uma raiz de realidade, ela volta, o ciclo dela volta em algum momento para que aquele fruto seja novamente estabelecido. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar o fruto, matar o fruto, destruir o fruto. Sempre o desejo de Satanás. Quando nós vemos lá no Egito Moisés, ele era um fruto de libertação, né? Preservado até o momento, mas o inimigo queria matar, roubar e destruir. A história se repete em Jesus, no mesmo cenário, criança ainda, repetindo um cenário para que aquele fruto fosse roubado. Só que tudo se completa em Cristo. Então, na verdade, a raiz estabelecida é uma realidade. Ela é estabelecida para dar os seus renovos. Ela renova e dá os seus renovos. E Deus tem para você nessa sexta-feira uma poderosa renovação. Ele tem para você hoje essa raiz. Sabe qual que é a maior função da raiz? Além de firmar uma planta, estabelecer, né, a sua planta, firmá-la numa terra, ela tem uma função muito mais nobre e maravilhosa, que é ser uma buscadora de águas. Então, a raiz, a sua função preciosa é ser uma buscadora de águas. As nossas convicções buscam águas, elas precisam ser alimentadas, elas vão buscar para permanecer de pé, firmada, estabelecida nos seus frutos, naquilo que ela quer gerar. Então, imagina que se você tem uma semente, aquela semente, ela tem um DNA do que ela vai produzir, dos frutos que ela pode produzir, da imensidão que ela pode se tornar. Mas isso só acontece, essa imensidão só acontece se as raízes forem para baixo, se houver profundidade. Raízes para baixo, frutos para cima. Essa é a realidade. Então, quanto mais raiz, mais enraizado numa realidade, mais frutos eu posso dar. Então, aquilo que aparece só permanece se a profundidade for realidade. Senão, é apenas uma aparência vã que com o tempo vai passar, né? Vai passar, vai acabar, vai ser removida. Mas eu quero te falar hoje, alguns textos aqui, ler com você e desfrutar da palavra do Senhor, desfrutar dessa verdade tão linda que é a palavra de Deus e como tudo na natureza é uma expressão do Senhor, é uma expressão de Cristo na nossa vida e a nossa vida em Cristo. Então, tenha como entendimento que a raiz ela é praticamente uma primícia, né? Porque ela é uma das primeiras coisas que surgem depois que a semente germina. A raiz ela é imprescindível, ela é fundamental. Então, se você entender que a tua raiz tem que ser alimentada, que você precisa dessas águas para que haja renovo, então você vai buscar até se renovar. Eu vou buscar até encontrar esse renovo. Você vai buscar esse renovo, vai encontrar esse renovo no Senhor. Então, se você veio desgastado, e olha que o inimigo trabalha com desgaste e cansaço, não é assim, ai, estou muito desgastado, eu já estou muito cansado, já tentei várias vezes, então corta isso aí de vez, esquece. Não, porque quando eu era só uma semente, só uma promessa, aquela promessa criou uma raiz, e ela criou uma estrutura poderosa para frutificar. O inimigo quis vir roubar, aconteceram situações, mas existe uma palavra, existe uma realidade dessa raiz que não vai deixar de produzir. Amém? Então eu quero ler aqui com você o primeiro texto aí desse nosso encontro, que é Jeremias 17, do 7 a 8, que fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Meu Deus! Quanta realidade! Qual é a tua convicção aqui? A tua convicção é a tua raiz. Então, eu vou te falar aqui da voz dessa raiz buscadora que você carrega. Então, essa primeira voz dessa busca, dessa raiz buscadora, você vai entender que é aquela que não receia o calor, que ela não se cansa no ano da sequidão e não deixa de dar fruto. Que voz que é essa? É uma convicção de que eu não vou me cansar de frutificar. Que fruto é esse?
é o teu testemunho. Porque o que ele fala aqui? Olha, é uma árvore plantada junto às águas. Então, ela não vai deixar de se alimentar. A raiz vai buscar essa água. Ela não tem medo do calor. Não tem medo daquilo que vem para abafar. Não tem medo daquilo que vem para tirar o fôlego. Porque ela está conectada com essas águas. A folha fica verde. No ano da sequidão, não vai se cansar. Quantas coisas que representam na tua vida um ano de sequidão. E qual que é a tua resposta? Já cansei, vou desistir. Nossa, não aguento mais, estou exausto. Quantas coisas querem te exaurir mesmo, te levar a uma exaustão tão profunda para que essa exaustão gere uma desistência e pronto, beleza. Um fruto que eu não dei, o inimigo feliz porque aquele testemunho não foi entregue. Mas aqui fala que no ano da sequidão, você não vai cansar de dar fruto. E não vai deixar, eu não vou me cansar e não vou deixar de dar o fruto. Em nome de Jesus, não deixe o cansaço impedir o teu testemunho. Não deixe o cansaço, se você está cansado, vai e dorme, renova as tuas forças, faz a tua oração, fala, Senhor, eu estou vivo. Se eu estou vivo, eu tenho um testemunho de vida para entregar. Preciso me renovar, preciso encontrar aqui no Senhor essa vida, esse ressuscitar, esse despertar. Então eu quero profetizar. Essa primeira voz, essa raiz de busca, essa raiz buscadora na tua vida ativada hoje, para você não se cansar de frutificar. Aí no teu trabalho, aí na tua casa, no teu casamento, olha, se tem um cenário de cansaço e exaustão que o inimigo coloca é no casamento. Ah, não aguento mais. Ai, cansei. Não, você vai se renovar. Você renova e produz renovo. Você vai se renovar e vai dar fruto. O Senhor te dá hoje um start, um despertar, para você se alegrar. Se tem uma coisa que nós somos felizes é em produzir. Quando nós somos produtivos, nós queremos produzir mais. Quando você não produz nada, você não tem vontade de produzir mais nada. Mas quando a produtividade, eu quero entregar mais. E você descobre a tua alegria em frutificar. Deus não te chamou para esterilidade. Ele te chamou para frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Segundo lugar, eu quero ler aqui Jó 14, do 7 a 9, que diz assim, porque há esperança para a árvore, e se ela for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se ela envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Então, existe uma esperança para aquele que foi cortado. Por que existe uma esperança para quem foi cortado? Porque ele tem raiz. Sabe que o inimigo ele quer te cortar e te limar dos ambientes, né? A impressão que dá é que alguns ambientes nos expulsam. Querem te tirar, querem impedir a tua voz, querem te cortar pela essência que você carrega, porque a tua raiz é uma raiz de realidade. Mas qual que é a tua resposta? Ainda que eu esteja cortado, há uma esperança. Por quê? Porque eu estou conectado com as águas, porque há uma voz de busca. Então você enxerga essa voz e essa convicção de que mesmo cortada você se renova e produz os teus renovos. E se a raiz estiver envelhecida, ao cheiro das águas ela se renova. Então se tu falar para mim assim, não, mas já passei desse tempo. Nossa, já tive essa idade, agora é outra geração. Irmão, não existe a outra geração. Existe uma única geração, a dos vencedores. É essa geração que prevalece, porque nós não estamos ligados a um tempo e nem a um espaço. Eu estou conectado em uma raiz, a raiz de realidade, de quem gera um fruto que não é para si mesmo, é para o Senhor. Os vencedores geram frutos para o Senhor. Então não existe esse tempo que passou. Imagina, eu fui para o Sul, aí recentemente, uma conexão de 15 anos, a outra de 18 anos. Tudo que você produziu numa profundidade real, por uma raiz de realidade, continua produzindo fruto. Ah, mas foi cortado, faz tempo. Essa árvore está no toco aí faz muito tempo. Mas, quando ela tem uma busca real, ela volta a frutificar, ela se renova, ela produz renovos. E ela volta a ser uma planta outra vez. Então, Deus tem novos ciclos para você. E eu quero profetizar aqui, conexões que você teve como envelhecida, conexões perdidas, cenários que já aconteceram há muito tempo. Não, isso aqui não tem mais nada a ver. O ciclo vai voltar para que você produza um fruto, estabeleça um fruto de verdade, um fruto de realidade. Então, cenários que você teve como fracassado, se perdeu ali, não conseguiu entregar esse testemunho,
Vai voltar esse ciclo. Não tem um tempo que envelheceu, não tem a pessoa que envelheceu, ainda que na nossa carcaça, né, as rugas apareçam. E desculpa aí, né, hoje em dia com tanto filtro, é quase uma ofensa você aparecer assim como eu estou aqui, sem a maquiagem, sem nada, com a cara lavada, mas a verdade é que a realidade nos apresenta. Então, não existe, a pele envelheceu, tudo isso aqui não existe, tudo que você enxerga aqui não existe, mas o que você recebe no espírito, isso existe e existe para sempre. Então, a tua conexão é que você tem um tempo que não te define aqui na terra, não é um tempo humano, mas é um fôlego de Deus que te renova. Deixa esse fôlego te renovar, deixa mesmo o cheiro das águas. Já respirou num ambiente puro de natureza, assim que você sente aquele cheiro das águas, que você sente que é tão puro, até arde o nariz de tão puro que é, de tão limpo. O Senhor quer te dar uma experiência com uma fragrância de realidade, com um cheiro que te desperta. É engraçado, porque quando nós vamos em alguns ambientes, o cheiro daquele ambiente nos desperta, né? Eu vou dar um exemplo. Eu fui para uma praia de Navegantes, onde meu avô tinha casa, e passei a minha infância, né? Indo com os meus primos à praia, dormindo naquele lugar, e tem uma planta lá que toda vez que eu sinto aquele cheiro, parece que eu estou sentada lá com os meus primos na rede, comendo os peixes que meu avô fritava, rindo, aquela vida sem preocupação, né? Graças a Deus eu continuo sem as preocupações, mas sem o peixinho frito do meu avô. Mas aquele ambiente, toda vez que eu sinto aquele cheiro, eu volto, parece que remonta o piquenique na praia e toda a farofada que a gente fazia. Mas, porque é um cheiro. Imagina que ao cheiro das águas, você se renova. Sabe o que é isso? É referência de uma busca, daquilo que você já um dia buscou e parou de buscar. Mas você vai sentir esse cheiro outra vez, o cheiro do renovo. Se tem uma coisa horrível, irmão, eu tenho rinite alérgica, entrar numa casa fechada, empoeirada, coisa velha, cheiro de naftalina, sabe? Que chega lá e não dá. Esse cheiro é de morte. O Senhor tem vida. Você vai entrar e vai sentir um cheiro de ressurreição. Era o cheiro da casa de Lázaro. Lázaro fedia. Há 4 dias estava morto. Fedia. Mas qual que era o cheiro que estava agora na casa de Lázaro? De um perfume derramado aos pés de Jesus. A fragrância da realidade. A fragrância da renúncia. É isso que eu quero sentir. É esse cheiro que me desperta e me faz dar frutos outra vez. Você vai voltar a ser frutífero no nome do Senhor. Em terceiro lugar, eu quero ler esse texto lindo também de Isaías 11:1, que fala assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E no versículo 10 diz assim: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aqui fala da raiz de Jessé. Quando nós lemos sobre a raiz de Jessé, o que nós lembramos? De Davi. Jesus, ele é o filho de Davi, por isso ele é aquilo que brotou dessa raiz de Jessé. Mas vem Davi primeiro. E quem era Davi? O filho rejeitado, não tinha um lugar na mesa, não era reconhecido como filho, mas ele vai gerar aquele que vai ser reconhecido como filho, né? Porque Jesus, ele é o filho de Davi. Então Deus tem cenários que parecem incoerentes, inadequados, mas são totalmente precisos no testemunho, na medida que o Senhor está colocando aquilo como um testemunho de que não é uma porção humana, mas é uma porção inédita, fora de uma vida humana. A vida humana, ela tem as suas demandas, né, do que eu preciso viver, disso, daquilo, as demandas do próprio Jessé em relação à mãe de Davi. Então ele jamais poderia imaginar que ia gerar um Davi. Ele jamais poderia imaginar que o rejeitado, o excluído, seria o real motivo da mesa, do banquete que ele mesmo preparou. Porque quando Samuel chega para ungir o próximo rei de Israel, quem prepara o banquete é Jessé. Só que ele não chama Davi para aquele banquete. Ele exclui Davi do banquete do qual Davi era a peça principal, o convidado principal. Porque Deus tem essas viradas de chave, essas reversões para mostrar a sua soberania e a sua glória. Então, dentro desse cenário, nós temos essa voz, essa riqueza de brotar aquilo que é inédito, porque nós temos nessa voz de busca um renovo pela promessa. Havia uma promessa que da raiz de Jessé ia brotar esse renovo, ia ser por aquilo que ninguém podia imaginar, porque tanto Davi era um cenário inédito, como o próprio Jesus
que vem de 5 mulheres improváveis que você pode ler em Mateus 1, onde fala de mulheres que jamais você escolheria para gerar o teu filho, para fazer parte da tua genealogia. Mas o Senhor escolhe o inédito, o inaudito e até aquilo que de alguma forma é rejeitado. Não faz parte de um cenário comum, de uma linhagem nobre, porque o Senhor não trata de uma nobreza da vida humana, mas daquilo que é nobre no seu propósito, nobre no testemunho da entrega, porque estamos falando aí de 5 mulheres, desde Tamar, Raabe, Ruth, passando por Batseba, chegando em Maria, de mulheres que carregam propósitos muito precisos na sua renúncia, para gerar ventres. Aleluia! Esse ano é o ano que você tem voz, ventre e valor, o valor de uma medida. E se você enxergar voz, ventre e valor, você enxerga aí a dinâmica do reino. Nós temos na voz a semente, você tem no ventre a marca da terra e no valor, na medida, o fruto. Então nós temos aí tudo que produz, porque a raiz vem da semente. Então dentro desse cenário são mulheres que se entregam para que esse testemunho aconteça. Glória a Deus. Benjamin no cenário. Tá bom, mamãe já vai pegar você, tá bom? E para encerrar, eu quero falar aqui que diz que então, essa raiz será por um estandarte, uma marca, uma bandeira, um sinal. Aquilo que é excluído, aquilo que está fora de um cenário, Deus vai lá, inclui e coloca e fala, é aqui que a minha glória vai habitar. Então eu quero te falar que você tem uma voz de renovo pela promessa. Quantos cenários podem te excluir? Quantas situações podem querer te empurrar para fora de uma situação? Você se renova pela promessa que Deus te deu. Se você tem filhos, entenda uma coisa, quantas vezes você olhou para o teu filho e pensou assim, meu Deus, será que vai ser mesmo o que eu sempre acreditei? Nós colocamos expectativa em muitas coisas, devemos colocar a nossa esperança em Cristo. Mas temos tantas expectativas naquilo que semeamos, em como nos doamos, e de repente parece que as coisas não estão mais ali, ou se perderam, e cadê, né? Onde está esse testemunho? Continua ali, porque há um tempo, você se renova pela promessa, no tempo certo, vai frutificar. Eu tenho uma promessa, declare isso hoje. Olha, que você tenha uma voz mesmo de busca, que você fortaleça a tua raiz buscadora, no renovo dessa promessa. Eu tenho uma promessa, o Senhor me disse que vai ser assim, eu recebi aquela palavra. Então, vamos trabalhar esse ano de 2024 nessa perspectiva de que você tem uma edificação espiritual. Eu vou edificar Sião. Eu preciso entender nesse ano que existe aí para mim voz, ventre e valor. Então, eu não posso ficar calado. Amém? Eu não posso ser improdutivo. Amém? Eu não posso ficar fora de uma medida. Preciso acertar essa medida, preciso acertar esses valores. Preciso entender o que eu vou edificar e entregar esse ano para o Senhor. Então, tudo isso faz parte já de um cenário desenhado por Deus que você pode ativar e viver. Olha, eu já tenho uma palavra para viver. É a minha promessa de 2024. Então, tudo que fugir disso não diz respeito a mim. Mas tudo que entra nessa dinâmica é o que eu vou viver, é o que eu vou validar e dar meu próximo passo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero, nesse último tópico, ler com vocês Isaías 53, no versículo 2 e o 11. E olha como é que ele entra, ele vem da raiz e vai até o fruto e fala assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando para nós, e olhando nós para ele, não havia uma boa aparência nele para que o desejássemos. Isso é o versículo 2. O 11 diz assim, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui ele fala de uma raiz que sobe de uma terra seca. E aqui se refere do Senhor. Não tinha beleza nem formosura, não tinha nada para nos atrair. Deixa eu te perguntar, quando você vê a raiz de uma planta, isso te atrai? Você olha para a raiz e fala assim, meu Deus, que raiz linda, né? Que coisa, é igual o fundamento de um prédio. Olhou para o prédio e falou assim, meu Deus, nunca vi uma coisa tão sólida na minha vida. Não, ninguém enxerga e ninguém valoriza um fundamento e nem uma raiz. Mas quando vem para fora e o fruto aparece, ou o empreendimento aparece, é isso que vai brilhar os teus olhos. Mas disso tudo que brilha aos teus olhos, depende da raiz, depende da profundidade, depende do fundamento, daquilo que nós construímos e que de certa forma faz parte do invisível, né?
eu estou falando de uma coisa que é visível, claro, mas que é invisível diante de um cenário completo. Então é isso que você edifica. O que é o invisível? Aqui fala que Jesus não tinha nenhuma aparência que fosse nos atrair. Isaías profeticamente se refere ao Senhor como uma raiz numa terra seca. Como que vai produzir? Meu Deus, deixa eu te perguntar, quantas pessoas Jesus formou? Ele pegou 12 e um dos 12 ainda traidor. Nossa, como assim? Ele poderia ter feito coisas tão apocalípticas, né? Poderia ter se jogado. Olha quantas ideias o próprio Satanás deu para ele. Se joga aqui, o anjo vai te salvar. Meu Deus, eu posso criar cenários. Olha, se prostra também, vai acontecer isso. Vou te dar todo o poder. Ele foi dando tantas soluções heróicas para Jesus. E quando Jesus poderia desfrutar de todas elas. Mas ele não veio ser um herói no sentido de que mostrar a sua grandeza. Ele veio se humilhar, ele veio trazer a sua vida humana para colocar aos pés da cruz como um trigo, né? Um trigo que morre, que precisa morrer sozinho, aquele grão que precisa para poder frutificar. Isso é a vida humana do Senhor. E depois se transformar numa cevada, né? Que é praticamente a primícia, porque tem uma rapidez muito maior para gerar. E essa cevada representa mesmo Cristo em ressurreição. Então, aquilo que as pessoas esperavam de Jesus, e toda uma aparência e uma força aparente, ele veio mostrar uma força invisível. Então, não era algo atrativo aos olhos, mas nos atrai pelo Espírito. E se você não tem Espírito, não te atrai. Quantas pessoas que estão iludidas na vida que levam, na falsa vida. A gente cantou aqui, né? A verdadeira vida não é essa. Quantas pessoas estão vivendo uma vida que é falsa, numa motivação que até que é verdadeira, mas a sede é real, não é verdade? Só que a fonte não é real, está buscando em contaminações, e o Senhor quer te despertar hoje, para você sair daquilo que é aparente, daquilo que é falso, daquilo que é apenas uma projeção, para você acessar uma realidade, ou seja, uma profundidade, raízes para baixo. E o que é esse para baixo? Humilhação. Eu vou me humilhar, eu vou me prostrar, eu vou me derramar, eu quero ter essa experiência de me entregar, de ter uma renúncia completa, porque a raiz é essa. Mas enquanto ela parece invisível nesse cenário, parece que está ali invisível, ela está buscando águas. Aquilo que ela está buscando faz com que o fruto que está fora e a estrutura que está fora permaneça de pé. Então você precisa, hoje, alimentar as tuas raízes. Você precisa hoje solidificar as tuas convicções. Aquilo que um dia você desejou tanto, aquilo que foi tão real para você em tantos momentos, de repente parece que perde significado, perde a força, se perde no caminho, se perde na tua própria vaidade. É assim que acontece com todos nós. Mas desperta, se você está ouvindo essa palavra e chegou até esse momento da live, em nome de Jesus, desperta para essa realidade, porque aqui fala que essa raiz estava numa terra seca e não tinha nada de atrativo, mas depois há uma satisfação. Aonde está a satisfação? No fruto do seu penoso trabalho. Então há uma satisfação no fruto, e é isso que eu quero te falar. A raiz buscadora, ela não despreza a raiz, porque ela enxerga, ela sabe da satisfação e enxerga a satisfação do fruto que vai acontecer. Então eu não vou desprezar os pequenos começos, eu não vou desprezar o que está acontecendo, eu não vou desprezar o que aparentemente não é a meu favor, eu não vou desprezar nada, eu vou validar uma raiz, para que um fruto seja estabelecido. Então você entende nas suas convicções que você tem essa voz, aleluia, uma voz que te deixa inabalável por essa raiz. Na aparência eu não vou me perder, na essência eu vou me firmar. E essa palavra de hoje para a tua vida, você vai se firmar numa essência real, numa raiz que é verdadeira. Eu profetizo hoje raiz de realidade. Eu profetizo hoje uma raiz buscadora, buscadora de águas. Essa vai ser a tua busca, eu vou buscar essas águas. Eu quero mais dessas águas. Uma sede que você tem. A mulher samaritana chegou no poço porque estava com sede, ela queria aquela água. Até que ela se depara com uma outra situação e descobre que na realidade a sua verdadeira sede era mesmo daquela água que Jesus tinha, que o próprio Jesus representava. Quando você acessa a terra prometida, qual era a marca da terra prometida? Os ribeiros de água, os mananciais. Então você acessa uma realidade, uma sede. Quando você vai para um ambiente que tem águas, é um outro ambiente.
né? Tem cheiro de água, tem cheiro de vida. Quando você está num ambiente seco, até coça o nariz, né? Não é um ambiente tão confortável. Olha, eu morei em Brasília há tanto tempo, né? E é um lugar seco. Fui para Dubai ano passado. Não, já estamos em 2024, ano retrasado. E o que é Dubai? Um lugar seco. E eles colocam águas em vários ambientes para gerar uma coisa menos desconfortável, né? E de alguma forma apresentar aí uma riqueza, porque, né, onde não tem água, ter água é ser rico. Então, mas não é real. Não é uma fonte real, é algo que alguém fez, é um chafariz que alguém criou. Não existe uma fonte genuína. Mas eu quero te convidar a você acessar essa vida e essa fonte, a você beber das fontes da salvação, a você se encher do fluir dessas águas, a você deixar essas águas se moverem no teu interior, a você viver a partir de hoje nessa verdade. Vou buscar esses renovos, vou renovar os meus ciclos, vou produzir esses renovos. Existe uma palavra de hoje para você que é renovação. Toda raiz buscadora se renova. Amém? Toda raiz de realidade não morre, ainda que na aparência não tenha fruto nenhum, tem algo invisível acontecendo. E se você se relacionar com o invisível, e se você amar o invisível, e deixar que o invisível seja aquilo que vai te firmar, como que é a palavra, eu estou falando aqui, o que você pode absorver dessa palavra? Como eu posso pegar essa palavra? Pegar como algo tangível não dá, não tem como, ela é invisível. Mas ela é real e sólida no teu interior. O que é isso? Raiz. Você vai ser fundamentado por essa raiz. Tenha profundidade na tua raiz. Olha, profundidade na tua busca. Profundidade na busca dessas águas. Eu não vou cessar. É uma busca constante e a qualquer custo por essas águas. Você vai defender as tuas convicções. Não, você não vai defender as tuas convicções. Melhor do que isso, as tuas convicções alimentadas, elas é que vão te defender. Em nome de Jesus. Que nessa noite, que nesse momento, que nesse tempo, onde você acessou essa live de dia, de noite, qualquer hora que seja, o importante é o dia que se chama hoje e é o momento que o Senhor te conectou, é que você vai ter essa realidade, é que você vai buscar nessa raiz, vai se firmar. Um dia estava bem, um dia estava mal, falta de busca. Hoje eu quero, amanhã eu já não quero mais, falta de ter uma raiz de realidade. Quantas coisas na tua vida você se relaciona de forma passageira, você não tem uma realidade, uma firmeza, quantas coisas ficam assim soltas e você não estabelece nada. Mas hoje, a partir dessa palavra, você vai estabelecer. E você que estava infrutífero, você que estava triste por não produzir, o Senhor te dá uma força nesse momento para você voltar a produzir, vai frutificar, vai gerar. Olha, esse ano você vai gerar. Amém? Na tua voz, no teu ventre, no teu testemunho, na tua medida, você vai gerar para o Senhor os edificadores de Sião. Olha, grava isso, vamos marcar aqui o seguinte, só existe uma geração, o tempo passou para tanta gente, mas para quem é eterno, não passa. Qual é a minha geração? Dos edificadores de Sião. Eu faço parte da geração dos edificadores de Sião. É isso que eu quero, é essa verdade que me apresenta, é essa raiz que eu vou alimentar, é essa água que eu vou buscar todos os dias. Aleluia, que venha a voz das muitas águas, que venha, Senhor, sobre os meus irmãos, esse mover tão maravilhoso, Senhor. Não vai se cansar de dar fruto, não vai cansar no ano da sequidão, nós sabemos que tem ciclos de sequidão, mas nós não seremos vencidos pelo cansaço e pela exaustão, e eu gravo essa live aqui, Senhor, declarando essa convicção no meu espírito. Eu profetizo, Senhor, essa palavra liberada, Senhor, que nós não deixaremos de dar fruto, não importa se é calor, não importa a estação, nós seremos frutíferos em cada cenário, em nome de Jesus, Senhor. Aquele que tem a sua raiz envelhecida, vai encontrar um renovo em ti agora, Senhor, vai voltar a produzir como planta nova, porque tudo se renova no Senhor, o novo, Senhor, está em ti, o renovo vem de ti, Senhor, renova as forças daquele que não tem vigor nenhum, tu és o Deus que estabelece esse renovo, Pai, que nos mantém renovados. Eu declaro, Senhor, essa voz de inclusão daquele que é buscador, vai ter inclusão, vai ter continuidade, vai ter estandarte, aquilo que o inimigo queria esconder, o Senhor vai manifestar, aquilo que o inimigo queria enterrar, o Senhor vai trazer para fora por causa dos frutos, a raiz que é legítima, vai ter frutos autênticos em nome de Jesus. E eu quero declarar, Senhor,
que a nossa satisfação estará no fruto, que nós sabemos que não importa, uma raiz numa terra seca vai produzir pela realidade, é alimentada pela realidade, porque essa raiz na sua profundidade vai encontrar as águas e vai produzir um fruto satisfatório. Senhor, eu quero declarar uma satisfação. Que esse ano seja marcado por satisfação naquilo que nós produzimos para Ti, naquilo que estamos edificando para o Senhor. Edificar Sião envolve fundamentos. Ah, Senhor, edificar e produzir frutos envolve raiz. E nós declaramos essa conexão daquilo que traz os nutrientes, daquilo que se fortalece, daquilo que no invisível acontece, Senhor. É o Teu mistério, é o segredo mesmo da conexão, da semente com a terra. É aquilo que homem nenhum pode explicar, mas é a realidade daquilo que é o inexplicável, que é o invisível, mas que se torna a nossa realidade. Eu declaro essa ativação, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Receba, seja marcado por essa ativação e faça a tua oferta. Você é ativado no teu espírito. Você entende, quando eu tenho raiz para baixo, eu tenho fruto para cima. Quando eu tenho minha convicção, eu tenho a minha entrega. Se tem algo que você pode entregar ao Senhor, são os teus frutos. Que frutos são esses? Aqueles que permanecem. Frutos que você vai entregar permanecem porque são frutos eternos. O que é um fruto eterno? Parte de uma motivação que é eterna. Sabe, tudo que nós vemos aqui, eu estou aqui no cenáculo de oração, essa hora está muito tarde, mas já gravando tudo para que tudo seja acessível para você. Todas as coisas aqui são perecíveis, se alguém botar fogo aqui, acaba com tudo. Mas a oferta que gerou esse ambiente, a oferta que gerou essa cadeira, que gerou esse cenário, esse microfone, né? Um salve para o Raul Paulinho, que comprou os microfones na época. A oferta que gerou tudo isso, ela é real. Ela continua existindo, pode botar fogo na estrutura inteira, não vai impedir o mover de águas, aleluia, glória a Deus, é assim que o Senhor faz, é essa manifestação que Ele tem. Então entregue a tua oferta e eterniza mesmo o recurso que está na tua mão, eterniza aquilo que o Senhor colocou como fruto do teu trabalho, para que o fluir continue, porque quando você reconhece o teu fornecedor, reconhece a tua verdadeira fonte, ela jamais vai deixar de jorrar. Agora, se você quiser pegar um copinho de água da fonte e falar, isso aqui é meu, olha, talvez seja teu mesmo, até a última gota, né? Vai chegar no dia da última gota. Agora, se você tem a fonte, ela te renova. E eu quero que você faça a tua oferta, a tua consagração com essa consciência. Quero orar também por você que está aqui ouvindo essa ministração e de repente o teu interior está sujo. Se você tem uma água suja num copo, né? Uma vez eu estava num acampamento, uma pessoa que eu amei muito, assim, muito mesmo. E tinha quase que uma relação assim, de paternidade, da minha parte, claro, né? E tinha como um pai, uma referência muito forte. Aconteceu uma situação e eu me sentia assim suja com aquela situação, né? Assim, até um pouco fora, né, do cenário e restrita, não sei explicar exatamente, mas como uma sujeira, algo que quis me contaminar. E eu encontrei ele num lugar e ele falou assim para mim, deu uma data, né, um tempo profético, ele falou assim, olha, se tu está ligado à fonte, fica tranquila, porque as tuas águas vão ser limpas. Em 3 dias, as águas estão produzindo, a fonte está produzindo coisa nova. E essa água nova vai chegando, ela vai limpando e a sujeira automaticamente vai saindo. Assim como se eu tivesse aqui uma água suja, eu coloco embaixo de uma torneira, a sujeira vai saindo até que a água toda que está aqui dentro é uma água limpa outra vez. E essa pessoa falou assim para mim, em 3 dias, a tua água vai ficar limpa outra vez. 3 dias é o tempo da ressurreição. Eu quero te falar que hoje a voz do Senhor para a tua vida é para te limpar mesmo, para te ressuscitar, porque voz das muitas águas é uma voz viva, é uma voz forte, é uma voz de ressurreição e de limpeza. Então, aonde você estiver agora, eu quero profetizar que por onde essa água passar, vai ter vida. Assim como está escrito em Ezequiel 47, por onde esse rio passar. Eu profetizo, Senhor, nesse ambiente, as pessoas que estão entregando a sua oferta também, fazendo a sua consagração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro nesse momento por cada um dos meus irmãos, para que onde essa água passar, onde essa frequência está chegando, aonde esse borbulhar do Espírito está chegando, esse fluir, Senhor,
Está chegando uma limpeza, em nome de Jesus, uma ativação. Aonde tem morte vai ter vida, Senhor. Aonde não produzia mais peixes, não tinha mais vida, era um mar morto. Eu quero profetizar esses pontos, esses focos de vida acontecendo, despertando, pipocando, vindo à tona, vem para fora, em nome de Jesus, Senhor. Vai ressuscitando, Senhor, o ministério dos teus filhos, o chamado, a voz que um dia foi ouvida e agora está abafada. Em nome de Jesus, desperta agora, Senhor, o ministério, o chamado, o dom que cada um carrega, desperta em nome de Jesus, o espírito de vida, de ressurreição, eu te invoco agora, Senhor. Eu invoco a marca desse 3, dessa ressurreição, dessa limpeza, dessa fonte, de uma origem, Senhor. Traz de volta a origem, em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus. Faça a tua oferta. Eu quero encerrar aqui contando como a gente perde o foco das coisas, mas como o Senhor tem de novo um renovo. Eu estava num ambiente esses dias em Santa Catarina, irmão, já é tarde, aquela chuva acontecendo, e eu pedi para o Senhor, me dá um sinal. E eu tinha comprado, estava buscando óleo para comprar, para ungir alguns ambientes. Eu acredito em atos proféticos e tudo mais, e queria fazer alguma coisa em algumas cidades, assim, que representavam os ambientes que eu tinha percebido, né, para interferir. E aí, quando eu estou saindo de casa, eu atravessei, tem uma balsa, e lá ia atravessar um navio, né? Eu falei, nossa, o navio bem agora, eu estava indo para uma outra cidade, e quando o navio está atravessando, ali o rio, onde a balsa também iria atravessar, a balsa espera e o navio passa. E era um navio muito grande. O que me chamou a atenção foi o tamanho daquele navio, né? Eu olhei, tinha um homem tão pequenininho dentro dele, eu falei, mano, que navio gigante. E estava escrito no nome desse navio, o nome de um lugar que é a capital da Libéria. E aí, na hora, assim, me deu um despertar, o que significa Libéria, né? E Libéria significa essa liberdade, né? Foi um lugar construído por ex-escravos. São mãos livres que podem edificar. E eu pensei, se tem uma coisa que nós somos ex-escravos, né? O Senhor nos libertou para que as nossas mãos pudessem edificar Sião. E eu pensei, nossa, glória a Deus, é isso, né? Eu não vou entrar em nenhuma escravidão, em nada. E estava escrito logo embaixo assim, Petra era o nome do navio. E eu pensei, Petra, já lembrei também, né, dos cenários da Jordânia, mas pensando, Petra, edificação, pedra, Sião, é isso. Não posso fugir disso. E aí, beleza. Irmãos, quando eu cheguei em Balneário Camboriú, uma chuva que, olha, fazia tempo que eu não vi um dilúvio, assim, olha, desde a época de Noé. Não tinha um dilúvio daqueles. Eu falei, meu Deus, né? Eu queria ungir as cidades, pensei, não dava nem para sair do ambiente onde eu estava, tinha acabado de comprar 1 litrão de óleo, tinha orado. Eu pensei, vou esperar a chuva passar. Eu esperei 1 hora, 2, já estava de madrugada, estava com outras pessoas. E dentro de mim, assim, deu uma coisa assim, amanhã eu faço isso, né? Não tem problema. Na hora que eu sentei numa cadeira, tinha uma marca de uma cerveja, escrito assim, Petra, a origem. E na hora eu lembrei do que eu tinha visto quando eu saí de casa, né? Petra, preciso entender pedra, Sião. E Sião é a nossa origem. Em Sião estão as nossas origens. E eu pensei, não, eu não vou perder esse sinal agora, eu vou ungir agora, é na chuva, é do jeito que tiver, e vamos colocar óleo em tudo e declarar nas entradas o nosso acesso, que nós estamos edificando Sião em todos esses ambientes. As nossas mãos não fazem tijolo para construir as obras de Faraó, as nossas mãos são consagradas para edificar a verdadeira pedra preciosa, Sião. Aleluia, nós somos aqueles que estão conectados com essa realidade, que o Senhor te dê essa firmeza nesses dias, de uma raiz estabelecida, de uma pedra firmada, de você estar estabelecido nas suas convicções, com uma raiz de realidade, com uma raiz buscadora de águas a qualquer custo, em nome de Jesus. Eu fico por aqui, amanhã a gente está junto na Rádio Vinhedo Web, nessa frequência que eu amo, sempre às 8 horas da manhã no sábado, eu estou lá, de algum jeito, de algum lugar, de alguma forma, eu estou conectada, para emitir uma palavra. Se você quiser desfrutar, estar junto comigo nessa conexão em concordância, você pode entrar aí no Play Store e baixar para você aí o aplicativo Rádio Vinhedo Web, e nós estaremos juntos nessa frequência do céu. Vou ficando por aqui, que o Senhor te abençoe, prospere a tua semente, da semente ao fruto. Valeu demais, shalom.